Boa noite. Vamos continuar as alahot de... Aqui a Gemara que está falando sobre essas leis da mitzvah que tem de levantar para um Talmid Chacham ou para uma pessoa idosa. Tem uma mitzvah da Torá, Mipnei Seivat Akum, Ve'adarta Pnei Zaken. Então, é interessante, por exemplo, a gente tem que saber, se entra uma grande pessoa de Torá, um mestre, um Rav, ele entra no local, quando ele está perto da gente, ele já estudou, está no nosso raio, tem a mitzvah da Torá de levantar, para ficar em pé para ele. Está cumprindo uma mitzvah da Torá. Então, muito interessante saber e aproveitar isso. Vamos continuar aqui, a Gemara, a gente parou na segunda linha maior da página Lamed Gimel Amud Bet, no daf Lamed Gimel Amud Bet. E Baileu. Então a Gemara agora ela faz uma pergunta, questiona. Rahuv que mealer dami olo. Uma pessoa que está montada num cavalo, é como se ele estivesse andando ou como se ele estivesse sentado? Que pergunta é essa? O que quer dizer isso? Passa agora um tzadik do seu lado no cavalo. Você tem que levantar para ele ou não? Se você fala que ele está sentado, então ele não precisa. Se você fala que ele está em pé, ele está andando, está em pé do seu lado, você tem a mitzvah de levantar para ele. Tzadik está sentado do teu lado, você não precisa levantar para ele, está sentado. Agora ele está em pé do seu lado, você tem mitzvah da Torá, tem mitzvah de levantar para ele. Então isso que a Gemara pergunta, vamos ver. É interessante, a gente tem que entender, será que hoje em dia tem essa alahá também? Eu fiquei pensando, não consegui achar as fontes, mas devagarinho a gente começa a pensar, parece que vai chegar a uma conclusão parecida. No Sidu tem passou um site que você tem que olhar, tem temporal, teve uma coisa. Tem uma mitzvah também, tem uma brachá, que se faz quando você vê um sábio. Um grande sábio tem uma... Mas isso é outra coisa, não precisa ser um grande sábio, a gente está falando agora de uma pessoa, um mestre, pessoa que ensinou, rabino do aluno, ele ensinou para ele já, desde que ele tem 13 anos, ele tem o mesmo mestre e tal. Então a maioria da Torá dele é dessa pessoa, então ele tem a mitzvah da Torá, de dar kavod para esse Rav, que ensinou a Torá para ele. Então fala Gemara, então a pergunta é a seguinte, uma pessoa, se o rabino passa agora, a gente vai ver no cavalo, será que é a mesma pergunta na bicicleta, na moto? Ele está passando de moto para frente assim. Oxe, pô, está sentado. Se a gente falar que o cavalo tem que levantar, então também talvez na bicicleta tem que levantar. Ele está lá, o carro, ele está em movimento. Você passa no carro. Ele está sentado, não tem pé. Mas ele está em movimento. Calma, você entende que no carro ele está sentado. Mas está em No movimento. cavalo. Cavalo ele está sentado. A mesma coisa, pai. Mesma coisa. Não sei. Tem movimento. Mas não vai tratar de carro aqui, mas eu tentei procurar também, mas não via, mas Misvará eu entendo que é a mesma coisa, né? Vai ser a mesma lei. Então na verdade é uma alahá prática, né? A gente não vê muitos cavalos passando com tzadikim, né? Mas talvez no carro, talvez veja. Tá? Então, de qualquer forma, a Gemara agora vai trazer uma prova. E essa prova aqui é uma outra lição interessante. A gente fala, pô, estou estudando um assunto que não é prático. Não, essa mitzvah aqui que a gente levantar, a gente sabe que é prática, né? É uma mitzvah que você pode cumprir hoje em dia. Mas agora a Gemara vai trazer uma prova de uma outra Gemara que você nunca ia pensar que seria algo prático. E a gente vai ver que a gente vai aprender desse outro assunto para o nosso assunto. Isso aqui que a gente vê que a importância da Gemara, muitas vezes a pessoa fala, não, mas isso aqui não é usual, isso aqui é... Mas você vê que um assunto que talvez não seja tão usual, pode virar usual pela associação, para aprender dele. Então fala Gemara. E Baileu, pergunta da Gemara, Rahuv, uma pessoa que, o tzadik, o mestre, o idoso que está num cavalo, que é mealer dami, como ele estivesse andando, ou não. Amar Abaye, e falou Abaye, Toshma, vou te trazer uma prova. Tameh, Veshav Tachat Ailan, Veshav Tachat Ailan, Vetahor Omer. Tameh. Tem leis de impureza. Essas leis hoje em dia não se aplicam. Hoje em dia a gente não tem betamigdash, não tem korbanot, sacrifícios. Os sacrifícios tinham que ser comidos com um nível de pureza, que hoje em dia ninguém tem.
precisa da parada do mar, da vaca vermelha para purificar disso. Então por isso que eu falei que hoje em dia não é tão prático assim. Mas, de qualquer forma, a gente vai ler uma leis em relação a isso. Está escrito no Passuco, em relação a Tamé, Moshavô, fala uma palavra de sentar. Então a gente aprende que quando uma pessoa, ele está uma pessoa impura, está do seu lado. Agora a gente está na época da Gemara, da época do Beit HaMikdash, e você está puro, prontinho para comer um korban, um sacrifício que você trouxe no Beit HaMikdash e tal, e tem uma pessoa impura que ele, digamos que acabou trabalhando, está impuro por N motivos, então ele está do teu lado e tem uma árvore em cima de vocês dois. A árvore está em cima e vocês dois estão embaixo da árvore. Então tem uma lei que a impureza é como se fosse uma casa, isso, e a impureza passa de um para o outro, mesmo que você não tocou nele. Tá? Então, só que quando está falando isso, a gente aprende no outro Talmud, no outro Gemara, não é aqui, que está chamando Moshavô, sentado. Isso, o impuro só vai impurificar o puro se ele estiver sentado embaixo dessa árvore. Se ele está em pé, ele não vai purificar. Se ele tocar, tudo bem, outra coisa. Agora não está falando que ele tocou. Tudo bem? Está falando que ele está só do lado, mas tem uma árvore, só se ele sentou. Então, essa lei que a gente está vendo aqui nessa Mishnah. Também, Yoshev, está aí lá, uma pessoa impura, ele está embaixo de uma árvore, Vetahor, está sentado. Shav, né? Shav de sentado. Tahatailan, embaixo da árvore. Vetahor, uma pessoa que está pura, Omed, está em pé, do lado. Fala que a Gemara fala aqui, Tamé. Então o puro ficou impuro, passou a impureza. Como é que passa a impureza? É uma coisa espiritual. Você está no mesmo... Por exemplo, eu vou dar um caso simples. Numa casa, você tem uma pessoa falecida na casa, naquele recinto. Todo mundo que está naquele recinto, ele fica impuro. Caramba, toma banho de vaca. Então, eu tive não, tudo bem. É uma impureza que hoje em dia todo mundo já tem, mas o Kohen hoje em dia, por exemplo, esse tipo de impureza de pessoas que faleceram, o Kohen tem que se cuidar até hoje em dia. Então, por isso que o Kohen não vai em enterro. Por isso que o Kohen não pode também, mesmo na Hevra Kadisha, quando estão só esperando, etc., ele tem que ficar lá de fora. Se ele ficar no quarto, no mesmo quarto que a pessoa impura, a pessoa falecida está lá, ele não pode ficar. Ele tem que sair. Mas tem cemitério ali que não tem árvore, então o cara pode ficar. Então, pode ser. Tem cemitérios em Israel que já deixam um lugar assim do lado, assim. Não tem árvore, mas não tem árvore em volta. Só tem. Então, hoje em dia em Israel, se planeja um cemitério, até para isso tem planejamento. Então o que se faz? Tem um lugar onde que os Kohanim são enterrados para os parentes deles poderem visitar. Então eles ficam bem na ponta, ficam no lugar onde os Kohanim podem passar lá, que não passa a impureza. Assim fazem também. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Então essa primeira lei que a gente viu, até agora a gente não aprendeu nada para o nosso caso. Agora vocês vão ver como esse assunto de impureza tem a ver com o caso se o mestre está passando no cavalo, se precisa levantar para ele ou não. A gente vai querer trazer uma prova para esse caso. Então vamos ver. Continua a Gemara. Omed tahatailan. Agora, Tamé omed tahatailan. A pessoa impura, ele não está agora sentado, ele está em pé, embaixo da árvore. Vetahor yoshev. E tem uma pessoa pura sentada embaixo da árvore. Tahor, ele está tahor. Esse tahor essa pessoa pura não se impurificou. E me achava também, agora de repente aquela pessoa impura sentou. Na hora que ele sentou, ficou impuro aquela pessoa que estava pura sentada do lado dele. Vem mexeva também, a tahor também. O tahor fica também, fica impuro. Agora, tem leis de lepra que não é uma lepra, é uma lepra espiritual, a lepra que tinha na época da Gemara, é física também, não é só uma, mas ela vinha de uma fonte espiritual. Não sei, parece que não é exatamente a lepra de hoje, mas é algo parecido. De qualquer forma, nessas leis de lepra, a lepra ela também poderia aparecer na casa da pessoa. As pedras da casa da pessoa começavam a aparecer manchas, que aí tem todo a avaliação do Kohen, tem que ver se é lepra. Mas se é isso? Lepra. Então, e se está na parede, então tudo fica também
impuro. O que acontece agora se uma pessoa pegou uma pedra dessa? Tinha uma pedra com lepra, então é uma pedra impura também. Tá, ele está impuro, tudo bem. Agora ele está andando com essa pedra na mão. Tá, então o que aconteceu? Vamos ver. Fala Gemara, Vechen be'even aminugat. Tem uma árvore, tem uma pessoa segurando uma pedra dessa, e tem uma pessoa pura também debaixo da árvore. Então fala Gemara, é a mesma lei. Se essa pessoa que está segurando essa pedra, ela sentou, o outro fica impuro. Se ela está de pé, não pega. Aqui está a prova da Gemara. E agora? O que tem a ver isso com o caso do rabino andando no cavalo, que a pessoa tem que... A gente pergunta da Gemara se a pessoa precisa levantar ou não na hora que ele está passando. Claro, se você sentar, você não vai dar cavalo do rabino, porque ele está sentado. É mais complicada a prova, vamos ver. Ve'amar Rav Nachman bar Cohen, falou Rav Nachman bar Cohen, filho do Cohen, Zotomeret, daqui a gente aprende dessa lei que o cara está segurando a pedra, Rahuv kemeler dami, que uma pessoa que está em cima de um cavalo é como se ele estivesse andando. Por quê? Por que isso? Porque o cavalo está parado. Não, então, olha, imagina agora, a pedra é... Quem é a pedra na história? Tem uma pessoa segurando a pedra e tem um cavalo com o mestre em cima. O mestre é comparado a quem? A pedra. E aí a gente está falando que se tem uma pessoa, a pessoa impura, ou a impureza, está sentada embaixo da árvore e pega no outro, a impureza. Se ele está em pé, não pega. A pedra, na mão da pessoa, está sentada ou está em pé? Está em pé. Está em pé. Tanto é que não pega na pessoa. Só se a pessoa sentou, parou, desceu. Aí sim que é considerado que a pedra está sentada. E parada. Está parada. Então fala de Mará. Assim também, uma pessoa que está em cima do cavalo é considerado que está em pé. Então, se o mestre passa com o cavalo do seu lado, é como se ele estivesse passando, andando, em pé. Então tem que levantar para ele. Isso que o Gemara aprende daqui. Que o cavalo substitui a perna dele. Como se fosse... Isso. Então, tudo bem. A gente aprende aqui, a gente vê isso pela essa outra lei de impureza. Fala Gemara, Shma Miná. Então a gente aprendeu daqui isso. Continua Gemara. E Baileu. Um outro problema. Maulamod ibn Sefer Torah. Celso, tem que levantar diante do Sefer Torah? Agora até aqui a gente está falando que tem que levantar na frente de uma pessoa que um sábio da Torá. Agora, uma pessoa que estudou a Torá. E diante da Torá, precisa levantar? A Gemara está com um problema aqui, ela está perguntando, precisa? Você sabe de onde você sabe que precisa? Daqui, da Gemara. A Gemara ela vai estar, ela questionou isso, ela vai responder, vamos ver. Na regra do rabino ninguém levanta. Raramente alguém levanta hoje em dia. Mas deveria. Raramente. Só levanta Principalmente quando o rabino, não, sabe agora, por exemplo. Só levanta quando o rabino vai ler a Torá. Aí todo mundo levanta em respeito a ele. Mas na hora que ele passa do seu lado, ninguém levanta. Deveria levantar. Você está cumprindo uma mitzvah da Torá. Você sabe que a gente estudou já aqui em cima, que tem uma opinião que a pessoa tem que fazer isso só 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Isso a gente viu aqui no começo. Então, pelo menos 2 vezes por dia deveriam fazer, pelo menos. Ninguém faz. A gente vai ver na Lahá como foi parar essa lei na Lahá daqui a pouco. Ninguém sabe tudo. Tudo bem. Vamos lá. E Baileu. O pessoal às vezes perde mitzvot fáceis, tipo mitzvah da Torá. E Baileu. Então a Gemara está com um problema. Maulamod ibn Sefer Torá. Será que precisa levantar diante do Sefer Torá? Rab Hilkiah, Rab Simon e Rab Lazar. Todos os 3. Amrei falaram. Kalva Homer, é óbvio, Kalva Homer. Mipnei lomdea omdim mipanea lokol sheken. Se para quem estuda a Torá, já que ele estudou a Torá, se levanta pela Torá própria, não tem que levantar? Óbvio que tem que levantar. Então, Gemara falou Kalva Homer. Rabi Elai e Rabi Yaakov Barzavdi, esses 2 rabinos, Havuyat estavam sentados. Chaliv Azil Rabi Shimon Baraba. Veio e passou por eles o Rabi Shimon Baraba. Bekamu Mikama, levantaram para ele. Aconteceu. Amaleu, o Rabi Shimon Ben Baraba olhou para eles assim: por que vocês estão levantando para mim?
Hada deatun hakimai, vocês são mais hachamim do que eu, vocês são mais sábios que eu. Veana haver, eu sou um nível menos, uma pessoa que estuda a Torá, haver é amigo, né? Mas eu sou uma pessoa menos que vocês são mais sábios que eu. Veod klum Torá umed mipnei lomdea. Mais uma pergunta: será que a Torá precisa levantar diante de quem está estudando, de quem estuda ela? Eu estudo Torá, vocês são a Torá. Explicam que a explicação aqui é que eles estavam estudando Torá. Então, se eles estavam naquele momento estudando Torá, eles se tornaram, ele quis dizer que eles se tornaram a própria Torá. Será que a Torá precisa levantar para quem estuda ela? Então, vocês não precisavam levantar para mim. Savala que Rabi Elazar, Damar Rabi Elazar, Entamit Chacham Rashai Lamod Bnei Rabo Bishat Sheosek Batorá. Ele, na verdade, estava de acordo com uma ideia que a gente já falou, Rabi Elazar, que ele fala que uma pessoa que está estudando Torá não precisa levantar na frente do seu rabino, para o seu rabino no momento que ele está estudando. É uma ideia que tinha, já que ele está estudando Torá agora, o seu rabino passa, não precisa levantar para ele. Por isso que ele falou, vocês não precisavam levantar para mim. Conclui a Gemara, Laita lá Abai. Abai, esse lait, na verdade, é uma expressão assim de que não gostou. O Abai não gostou nada do que ele falou, quer dizer, discordou totalmente disso. Ele não acha que só porque a pessoa está estudando Torá e não precisa levantar para o seu mestre. O Abai falava que sim precisa. Chegou nos 2 pontos. Vamos só concluir mais um pouquinho. Ve'abitu acharei Moshe. Está escrito no passuco da Torá. Tem um passuco na Torá em Shimon, Sefer Shemot 33, Lamed Gimel, Perek 33, passuco Het. O pastor fala o seguinte: vai aquecer Moshe, quando Moshe saía ela oil e Yakumu Kolam, as pessoas, o povo levantou, Benitzvu, e espeta o alô, cada um foi para frente da sua cabana. Veibito Harim Moshe ad boela, e olharam para Moshe até Moshe entrar na sua tenda. Tá lembrando essa lei que a gente está estudando agora de levantar, etc. Fala Gemara, Ve'abitu Harim Moshe ad boela, e olharam, observaram Moshe até chegar na tenda. Isso é o passuca, o versículo da Torá que a gente acabou de ler. Rabi Ami, Rabi Yitzchak Nafcha, Chadamal Ignai e Chadamal Ishvach. Um falou para o bem e um falou para o mal. Interessante que isso aqui tem a ver com a nossa paraxá da semana. A gente vai ler a paraxá de Noah. E a paraxá Noah fala que Noah era tzadik bedorotav, na sua geração. E tem gente que o Rashi já traz essa expressão, exatamente assim, que tem gente que estudava para o bem e tem gente que estudava para o mal. Como é que se estudava para o bem? Se Noah era tzadik na geração dele, será que ele seria tzadik na geração de Avraham Avinu? Então, tem gente que fala para o bem e tem gente que fala para o mal. A Torá fala Noah era tzadik bedorotav, na sua geração. Tem gente que fala que a Torá veio falar pra gente na geração de Noah, ele era tzadik, muito mais na geração de Avraham Avinu, que era uma geração melhor do que de Noah. E tem gente que fala o contrário. Não, Noah era tzadik para a geração dele, para a geração de Avraham Avinu, tinha pessoas grandes como Avraham Avinu, ele talvez não seria considerado tzadik. Mas aqui a Gemara fala uma expressão parecida. Está escrito no passuco, e olharam Moshe até ele chegar na tenda. O que estavam olhando? Tem gente que fala que é uma Israel. Tem gente que estudou isso para o bem e tem gente que estudou isso para o mal. Como assim? Manda malegnai que deita. Quem fala para o mal, como está escrito? A Gemara não quis nem trazer. Como que as pessoas têm o que elas falaram de ruim quando Moshe Rabbeinu estava passando? A Gemara não quis falar mal. Falou, não, como eles falaram? O Rashi traz. O que está escrito sobre isso? Está escrito que passaram lá, viram Moshe e falaram, olha Moshe, pescoço grande, ele está comendo bem, que pernas grandes, grossas, isso tudo aí que ele está comendo, dinheiro nosso, ele está usando nosso dinheiro. Então, tem um livro que fala que era da Tan Gavirá, eram 2 pessoas que estavam na discussão de Cora, que eram sabidas que eram pessoas ruins, mas aqui não está escrito claramente quem eram que falava isso, mas a gente vê que até naquela época o pessoal não perdoava os líderes, né? Qualquer coisa, via o líder um pouquinho mais, já tinha um pouquinho mais saudável, gordinho, não sei se era gordinho, mas pernas grossas, está escrito, já falaram, não, ele está comendo do nosso dinheiro, etc. Esse era o jeito, isso que a Gemara fala, que tem gente que que a explicação do passuco, estão olhando Moshe Rabbeinu, indo até a tenda dele, era na verdade falando mal de Moshe Rabbeinu. E tem gente que fala para o bem.
Tem gente que fala que o versículo veio falar coisas boas. Mande amar Leshvach, amar Chizka, amar Rab Chanina bereid Rav Avau, amar Rav Avau, amar Rav Avdimi, de Min Haifa, Chacham over, Omed milfanav dalet amot, וכיוון שעבר דלת אמות יושב. Então tem gente que fala o seguinte, vamos ver de novo. Falou Rab Chizka, assim falou Rab Chanina, filho de Rab Avau, que falou Rab Avau, que falou Rav Avdimi, de Min Haifa, que ele era do lugar chamado Haifa. Chacham over, passa um sábio na nossa frente, tem que levantar diante dele, dalet amot, se ele está num perímetro, num raio de dalet amot, de 2 metros de distância de você. Ou seja, ele está lá longe ainda não. Quando ele chega perto de você, você levanta. Isso é um sábio normal. Vekivan shavar dalet amot, você já está de pé, ele passou do teu raio de 2 metros, e o chefe você já pode sentar. Abeidin, se ele é um chefe de tribunal rabínico que passa assim, over, omed milfanav meloinav. Você continua de pé até onde você vê ele. Até o momento que você perder ele de vista, você pode sentar. Vekivan shavar dalet amot yoshev. Nasci, over, omed milfanav meloinav. Veino yoshev ad she'eshev bimkomo. Mas se é um presidente, assim que você está entendendo agora que o Moshe Rabbeinu tem o status de presidente, tem até que entender que tem, por que não de rei até, mas tudo bem, aqui pelo menos a Gemara fala presidente. Então a lei é que você já consegue ver ele, já tem que levantar, e você só pode sentar quando ele sentar. Atcheshevim como Sheneemar Ve'abitu ahari Moshe ad bo'ela, como está escrito, e viram Moshe até ele entrar, ficaram de pé e viram até ele entrar na tenda. Ou seja, desse passou que tem gente que estuda para o bem, que na verdade está estudando uma lei, que o povo de Israel estava dando kavod para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu passava, todo mundo ia, olhava para ele, ficava de pé, esperando ele entrar na tenda dele, aí o pessoal voltava, sentava, etc. Estando grande kavod, honra que davam para o Moshe, que era o líder do Am Israel, do povo de Israel. Então esse é o lado bom de interpretar esse versículo, tem um lado não bom. Ok? Então, a gente deixou aqui, vamos parar aqui nesses dois pontos. Agora, no final do Daf Lamed Gimel 33.